A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é Isaac no canal Devocional EBD. E a palavra de hoje, meus irmãos, se encontra em João, capítulo 23, versículo 39. E o título da palavra de hoje é Os Dois Malfeitores. E diz assim a palavra do Senhor: Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: Nem ao menos temes a Deus estando sobre igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aí esses dias estava pensando um pouco, sobre esse versículo, sobre esse capítulo, e o importante frisar um exemplo do mesmo acontecimento, dessa mesma frase, dessa mesma recapitulação. É o famoso filme, não sei se os irmãos já ouviram falar, Deus Não Está Morto. É um filme muito famoso, popular, na época de 2000, 2010 até 2015, 2018. Então, nesse filme, com quem já assistiu sabe, vou dar um spoiler aqui para quem não cristão e nunca assistiu esse filme. O aluno vê o professor morrendo e pergunta: só quer aceitar Jesus na hora da morte? O professor aceitou. E ali aquele jovem teve fé que o seu professor iria para o céu. Mesmo naquele último momento, e no filme todo o professor é ateu. Só naquele momento ele se arrepende e se torna para Cristo. E aqui é a mesma situação deste ladrão, podemos dizer assim. Não sabemos qual foi o pecado dele, porque ele cometeu vários, mas especificamente não sabemos. Ele fala que com justiça ele recebeu. Mas ali ele pede o que? A misericórdia de Cristo. Nós somos cristãos, mas nós erramos, como todos os outros. Nós não somos melhores porque somos cristãos. Nós somos que filhos de Deus e recebemos a salvação, diferente dos outros. Mas nós somos humanos como qualquer outro. O sol nasce para nós, nasce para o próximo também que não está com Cristo. Então a diferença é que nós vamos ser salvos, nossas vestes são purificadas, embranquecidas pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo. E, meus irmãos, Jesus aqui foi crucificado num lugar específico. Nesse vídeo eu vou fazer uma pergunta. Qual o nome do lugar onde Jesus foi crucificado? 5 segundos. Se você respondeu Gólgota, acertou. Gólgota é o lugar onde Cristo foi crucificado, Então, Gólgota no hebraico, pelo que eu vi na tradução em inglês, significa lugar da caveira, Lugar da caveira, lugar dos mortos. Então, cada tradução trouxe para si, a apropriação cultural que nós podemos citar na linguagem. E esse lugar é digno de morte, digno de quem praticou os mais terríveis atos. Crucificação, meus irmãos, era a maior forma de desrespeito contra uma pessoa que praticou crimes. Existiam muitas outras formas de matar, mas essa aqui era uma forma lenta, uma forma cruel, onde todos viam a luz do dia. Você passava o dia todo lá pendurado. Isso era retirado no final, quando já estava morto. E aqui Jesus fala: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Podemos perceber o que? Deus disse que veio para levar todos os pecados do mundo, purificar, perdoar, pagar o preço por nós. Que nós que deveríamos ser mortos, deveríamos ser mutilados, chicoteados, mas Cristo não permitiu. E aqui, este homem, ele pede o que? Misericórdia. E para que a misericórdia venha para esse homem nessa hora final,
final, porque estava perto de morrer, assim como Jesus. Só que dentre os três que estavam crucificados naquele momento, Jesus foi o primeiro a morrer. Por quê? Na hora que Jesus estava morto, eles não quebraram as pernas. Por quê? Porque era comum o homem estar crucificado e eles o que? Bater na perna para ver se tinha alguma reação, se ainda estava vivo, porque eles não gostavam de manter para o sábado. Porque o comum era o quê? Crucificar na sexta e no sábado não tem nenhum corpo lá, está tudo limpo, porque é o dia santo do Senhor. E sobre mais esses ladrões, procurei em Mateus, procurei em Marcos, eles apenas citam que os que estavam crucificados com Cristo o insultavam. Só que quando vamos ver mais profundamente, apenas um deles zombava de Cristo até na hora de sua morte, e o outro pedia misericórdia. E em João não chega nem a citar sobre eles, né? Apenas fala que havia mais homens crucificados com Cristo. Então Lucas ele amplia mais sobre essa parte da morte, sobre essa parte dos acontecimentos entre Jesus e aqueles que estavam crucificados. E quantas das vezes nós estamos em uma situação, vamos dizer assim, preocupante? Uma situação em que necessitamos de Cristo, precisamos do Pai mais perto, mas não estamos crucificados, não estamos perto da morte, mas mentalmente parece que sim. Nos preocupamos demais, enchemos a nossa cabeça com a ansiedade deste mundo. E muitas pessoas, né, infelizmente, acabam encontrando o suicídio como a solução. Mas aqui Deus diz que a verdade é buscar a Deus. Mesmo nesse último momento, esse homem aceitou a Cristo. Quantas pessoas, não sei se os irmãos conhecem, né, que negou a Cristo a sua vida toda, dizendo que não existia, que não ligava. Mas aí quando chega o dia da morte, quando chega o período difícil, essa pessoa aceita Jesus, volta para Cristo. E entramos naquele impasse. Deus, ele não quer a aceitação por medo. Porque medo de ir para o inferno, medo de perder a salvação. Deus quer que façamos por amor. Nem que seja o nosso último momento de vida, mas que seja por amor. Assim como o dízimo, assim como o jejum, assim como a oração, assim como o louvor, tudo que fazemos deve ser com amor. E esse homem aqui, ele diz, aqui no primeiro, o outro fala, não és tu o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Ele não estava entendendo que a morte de Cristo é para a salvação dele e do outro que estava crucificado também. Mas ele partiu daquele momento que para falar mal de Cristo, para insultar a Jesus nos seus últimos momentos. E o outro, ele entendeu a sua situação. Jesus, ele estava ali para nos salvar, para nos perdoar. E eles estavam lá porque estavam culpados. Quantos de nós já fomos culpados por algum erro, por algum pecado? E estamos vivos. Por quê? Porque Deus nos deu mais uma chance. Para terminar esse vídeo, apenas mais um aviso. Não perca mais nenhuma chance que Deus te dará. Se você sabe que foi Deus e mesmo assim está fora do caminho, escute essa palavra. Não desista, não fuja do propósito que Deus te deu. Corra atrás, porque isso é o que mais importa. Riquezas ficam na terra, o nosso esforço passa, as horas passam, os anos passam, mas Deus permanece para sempre.
Se nós queremos a salvação, façamos por amor, não por medo de morrer, não por medo de ir para o inferno. Porque essas preocupações não são mais nossas quando aceitamos a Cristo. Tudo entregamos a Deus. Quando nós aceitamos a Cristo, nós falamos o quê? Entrego a minha vida a Cristo. Então, se sua vida está na mão de Deus, por que se preocupar? Deus diz que não devemos duvidar. Não duvide, tenha fé, não tenha medo em seu coração. Apenas o amor de Deus, porque ele já morreu na cruz. Esse homem estava perto da morte e recebeu a misericórdia. Porque nós que estamos vivos não poderemos receber também? Não somos piores do que ele nem melhores, e sim tentando melhorar a cada dia. Que Deus possa abençoar os irmãos e, se for possível, me siga, dê o like no nome de Jesus, para que eu possa continuar com esses vídeos para salvar mais vidas, porque não é só para mim. Se fosse por mim, não seria feito mais por Deus, porque de nós não vem nada de bom, irmãos. Sinceramente, a justiça aqui que eles falam é do homem. Nós não temos justiça. A justiça que cremos é vaga, é vã. Mas a justiça de Deus permanece para sempre. É nessa que eu creio. E você crê, meu irmão? Nessa justiça de Deus? Espero que sim, no nome de Jesus. Deus continue abençoando o seu dia e sua semana, no nome de Jesus. Amém.